Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Está vendo? Então nós somos espirituais e através da nossa natureza humana nós vamos revelar a glória de Deus. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de servidão para novamente viverem com medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? É sobre isso que a gente quer compartilhar aqui, sobre essa questão desse avanço, dessa maturidade na vida cristã. Né? O processo de maturação. A partir do momento em que a gente discerne, entende aquilo que é conferido a nós pelo Espírito. O que quer dizer a palavra de Deus quando ela diz que nós somos filhos de Deus? E que o Espírito vem para testificar, para testemunhar, para revelar, para manifestar ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o texto continua dizendo que, na verdade, todo mundo à nossa volta está gemendo como quem tem dores de parto à espera de que os filhos de Deus, movidos desse espírito, desse entendimento, dessa consciência, se revelem. Amém? Para manifestação, para que Deus possa ser o quê? Visto, para que a santidade de Deus seja visto. Visto de que maneira? Da maneira que são pessoas que não são mais guiadas de acordo com os interesses da sua carne. Elas não são mais movidas pelas suas necessidades e carências, mas são movidas pela sua consciência de serem filhos de Deus para a manifestação da sua glória. Eu tenho feito uma pesquisa para onde eu vou. Aqui é uma reunião de líderes, né, de gente que teme a Deus e gente salva, convertida, com experiência no Senhor. E eu tenho feito uma pesquisa e o resultado dessa pesquisa não tem sido muito bom, não. Deixa eu fazer uma pergunta. 10 leprosos foram até Jesus. 10 leprosos foram até Jesus. Responde rápido, sem pensar. Mas rápido mesmo, para responder do jeito que a sua cabeça pensa. 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? Por que 10? Por que 10 foram curados? Agora é um, né? Mas por que 10 foram curados? Por que a gente responde tão rapidamente que 10 foram curados? Só porque eles não tinham mais lepra? Jesus aprovou aqueles outros 9? Por quê, amado? Porque só um voltou para buscar o quê? A relação. 9 preferiram o resultado. 1 preferiu a relação. A cura, meu irmão, não é o resultado. A cura é a relação. 9 foram sarados, só 1 foi curado. E eu quero te dizer que o estado dos outros 9 ficou pior, porque o grande problema da lepra é que a lepra era uma enfermidade de segregação social. Aqueles 9 agora, a lepra deles saiu de fora e passou para dentro, porque agora eles têm uma doença de segregação espiritual. Eles são leprosos no espírito. Sarados no corpo, leprosos no espírito. Está vendo como é que a gente responde rápido? Sabe por quê? Porque a gente privilegia resultado. Nós não estamos atentos ao valor da relação. E esse texto está falando exatamente isso para nós. Nós não estamos aqui discutindo conversão. Nós não estamos falando aqui quem vai para o céu ou deixa de ir. Nós estamos falando aqui da qualidade do nosso testemunho. Nós estamos falando aqui de maturidade. Nós estamos falando aqui de reino de Deus. Como manifestar a glória de Deus. Jesus, quando orou por nós, ele disse que nós recebemos da parte dele 2 coisas. O Pai deu para ele 2 coisas. A palavra e a glória.
E ele falou, pela minha palavra eles vão ser minha testemunha, e pela palavra que eles vão pregar, eles vão ser perseguidos. Mas a glória que o Senhor me deu, eu também dei para eles, para que eles sejam um. E através da unidade deles, através da relação deles, as pessoas vão crer no que eles pregam. Muitas vezes, amados, nós temos sido eficazes na proclamação, mas não temos sido tão eficazes na transformação da vida daqueles que ouvem a nossa pregação, porque a nossa pregação é sem glória, porque nossos relacionamentos são ruins. E muitas vezes nossos relacionamentos são ruins em nome do resultado que nós estamos objetivando. Alguém entende isso, mano? É uma eficiência sem glória, é uma eficiência sem eficácia. Nós precisamos trazer mais eficácia para aquilo que nós estamos realizando. Amém? E o divisor é exatamente esse. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, no capítulo 4, que o herdeiro, enquanto é criança, enquanto ele é imaturo, ninguém está discutindo a identidade dele. Ele é filho, ele vai para o céu. Nós estamos discutindo a sua consciência de identidade. Então, o herdeiro, enquanto ele é imaturo, em nada ele é diferente de um servo. Apesar dele já ser o quê? Herdeiro de tudo. Mas a maneira dele pensar é uma maneira objetiva. Porque a imaturidade pensa de maneira objetiva, porque pensa na forma de causa e efeito. A imaturidade é traduzida nessa forma objetiva do pensamento. Eu faço, eu tenho, eu não faço, eu não tenho. Eu faço, eu mereço. Eu não fiz, eu não mereço. E é por isso que a relação é pobre, porque ela é carregada de medo. Ela não se sustenta na consciência, ela se baseia na conveniência, na carência. Então, muitas vezes, as relações estão estabelecidas a partir da carência. A partir da carência, ela se estabelece com uma conveniência, mas ela não gera uma consciência. É uma relação, de fato ela é, mas ela não está madura. Então nós estamos vivendo muitas vezes hoje processos, gente está sofrendo no ministério, não tem consistência ministerial, porque ele é crente há muitos anos, mas ele é imaturo emocionalmente. Ele é imaturo na sua consciência relacional. E isso causa na vida dele trauma, patologia, neurose, doença, fragilidade. Nós não temos tempo aqui para estar falando sobre essas coisas. Mas Paulo toca nesse assunto lá em 1 Coríntios 11, quando ele vai falar da mesa da comunhão. Ele diz assim, é porque as pessoas estão comendo, fazendo, as pessoas estão suprindo suas necessidades, sem consciência de corpo. Você vê o que nós fizemos com a ceia, voltando lá à coisa lá do pensamento objetivo. Nós fizemos da ceia um momento para comer e não para compartilhar. Quantas vezes, quando eu era menino, eu escutei lá no momento da ceia? Agora examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha, amado, aquilo é um sacramento de comunhão. Aquilo não é para sacramentar o valor das minhas obras, mas é para produzir em mim uma consciência de corpo, de família, de relação. E aí o que nós fizemos? Assim, pois examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Aquilo eu tremia. E eu pegava aquele pedacinho de pão e falava, agora eu tenho que examinar e saber se eu não cometi nenhum pecado, se eu posso comer esse pão. Olha a desgraça que é isso, porque agora aquilo que era para ser celebrado como sacramento de comunhão, passou a ser celebrado como sacramento de mérito. Eu vou examinar minha vida para saber se eu não tenho pecado, e uma vez que eu concluo que eu não tenho pecado, eu chego à desgraçada e demoníaca conclusão de que eu mereço morder Cristo. E o dia que eu achar que eu posso morder Cristo porque mereço, eu posso morder qualquer um. Ué. Porque eu sou o cara. Até Cristo eu posso comer, ué, quanto mais um irmão. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então nós sacramentamos o que? A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas estarão tão alucinadas na satisfação dos seus próprios desejos e necessidades, que elas escutarão ensinos de demônios. Paulo diz,
Vocês têm casa para comer. Sabe por que as vossas reuniões não funcionam? Ele está falando de reunião tudo. Ele está falando reunião ministério, ele está falando reunião casamento, ele está falando reunião amizade, tudo. Ele está falando as vossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque vocês se reúnem para que cada um coma apressadamente o seu próprio pão. Então nada funciona. Casamento não funciona. Ministério não funciona, porque cada um está ocupado em comer apressadamente o seu próprio pão, alcançar seu resultado, e não está nem aí para a relação. E quando eu ficava lá, e aí eu pegava aquele pedaço de pão, agora eu estava entre dois juízos. O juiz de Deus, que sabia se eu podia comer ou não, e o juiz da igreja, que sabia que se eu não estava comendo é porque tinha alguma coisa errada, e eu devia estar... Então, eu ficava ali naquele dilema, porque os dois podem me mandar para o inferno. Deus, porque eu estou fazendo alguma coisa errada e só Ele sabe que eu não devia estar comendo, porque eu sei que estava errado. E a igreja, que podia desconfiar que eu não estava comendo, porque tinha alguma coisa errada. E entre o juiz da igreja e o juiz de Deus, eu preferia mentir para a igreja, porque a igreja me mandava para o inferno na hora, mas Deus ia me mandar só mais tarde. Então, eu mentia para a igreja... e apostava na misericórdia de Deus, comia assim mesmo, mesmo sabendo que eu não merecia. Só que, amado, aquilo nunca foi para comer, mano. A ceia não era para comer, era para repartir, glória a Deus, amado. No caminho de Emaús, Jesus não ficou para comer, porque o que abriu os olhos dos discípulos no caminho de Emaús não foi ver Jesus comendo, foi ver Jesus partindo. O que vai curar a igreja não é ver o que vai curar o mundo. E a igreja não é ver como a gente come, é ver como a gente reparte. O que vai curar o mundo não é ver como a gente tem pressa em alcançar os resultados, mas em como a gente privilegia as relações. Amém, irmãos? Porque não temos mais o espírito de servo. Por que a palavra de Deus fala que esse espírito de servidão é o espírito que está lá na criança enquanto ela é imatura? Porque agora eu vou tocar num assunto aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda boa heresia nasce de um bom ensinamento. Glória a Deus, a gente já sabe disso. Então, eu vou falar alguma coisa aqui que se alguém quiser pegar e fazer uma boa heresia, é um prato cheio, já vou avisando. É o seguinte, o que nós vamos falar daqui para frente não tem nada a ver com homem e mulher no sentido macho-fêmea. Nós não vamos falar aqui daquilo que não tem nada a ver com machismo, feminismo, não tem a ver no aspecto masculino ou feminino. Nós vamos falar aqui daquilo que são os momentos na nossa vida, daquilo que é o período materno e aquilo que é o período paterno. O que é a minha mentalidade enquanto eu estou dominado por um espírito materno e como eu tenho que evoluir dessa condição, dessa fase materna para um espírito paterno, o espírito da adoção. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Paulo diz que ele foi isso para a igreja. Paulo, quando escreve para Tessalônica, ele diz assim, eu fui mãe de vocês, cuidei, alimentei, supri, mas eu também fui pai, exortei, corrigi, orientei. Amém? Então nós temos que entender esses dois momentos. O que Paulo está dizendo de novo aos Gálatas é que existe dois momentos na nossa vida. E que esse primeiro momento, o momento da maternidade, enquanto ele está nessa fase materna, ele é alguém que inspira cuidados. Você vê isso no Salmo 23. O Salmo 23 mostra exatamente a trajetória dessa condição infantil para a condição madura. O Salmo 23 é o salmo dessa caminhada da maturidade. O Salmo 23 todo mundo já decorou, né? É bom falar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, amado. Então fala para o seu irmão aí, nada te faltará. Nada mesmo. Nem saúde, nem doença. Nem riqueza, nem pobreza. Nem facilidade, nem dificuldade. Não vai te faltar quem te ajuda e nem vai faltar quem te atrapalha. Glória a Deus, amado.
Porque no fim você vai ser uma pessoa completa, que sabe funcionar bem em qualquer condição, amém? Você vai ser uma pessoa que pode dizer assim, tudo posso. Tanto sei ser feliz na pobreza, como na riqueza, amém? Na saúde, glória a Deus, amado. Não vai te faltar nada. E justamente porque não vai te faltar nada, ele vai te pegar como um bebê. Qual que é a condição do bebê? Quem é que dorme em cima da comida, amado? Quem é que come deitado? Não precisa nem levantar para comer. O bebê, ué. Já dorme no pasto. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me para junto das águas tranquila. Então, beber é aquela pessoa que você não pode apavorar ele. Tem que beber em água calma, já tem que dormir em cima da comida. Glória a Deus, amado. Mas essa é a parte mais curta do Salmo. Porque depois ele me força a andar por um caminho estreito que me ajusta, que me modela, que me traz justiça, equidade, equilíbrio. E esse caminho que me ajusta me leva a um vale de sombra, a um abismo de enfrentamento dos meus temores, para que do lado de lá eu seja alguém que não vive mais no pasto, mas vive dentro de casa. Amém? Então o Salmo 23 é como é que você passa de uma condição de bebê para gente madura. Você passa da condição de quem come no pasto para quem come dentro de casa. Você passa da condição de ovelha para cordeiro, que foi morto e reviveu. Alguém que enfrentou seus temores e agora é alguém maduro em quem não falta coisa alguma. Glória a Deus. Que sabe enfrentar qualquer tipo de situação. Essa é a trajetória. Então Paulo fala que esse primeiro momento, imaturidade, amado, não é defeito, até que persiste. Ninguém nasce maduro. Então é normal eu ser como uma criança imatura durante um período curto da minha vida. O que não é normal é eu ser isso sempre. Então eu tenho que ser liberto dessa forma de pensamento. Sou eu que tenho que ser transformado, meditando na palavra de Deus e entender essa natureza. A maturidade é uma responsabilidade minha. Amém, mano? Esse aperfeiçoamento. Essa transformação do entendimento, é isso que Deus quer. Por quê, amado? Porque o filho, enquanto ele é bebê, ele não ama a mãe. Ele ama o peito. O filho, amado, bebê, ele não tem consciência de quem é a mãe. Ele tem a carência e a conveniência do peito. Então a relação é fisiológica. Porque é ali que ele tem suas necessidades supridas. Então, até as mães precisam evoluir para a maturidade da mentalidade paterna, senão elas vão ficar eternamente reféns da prestação de serviço que elas oferecem. Por isso que quando falta o leite, entra em crise tanto o filho quanto a mãe. Porque a mãe que não é útil começa a achar que perdeu o seu sentido. Quantas mulheres de Deus, a partir do momento que o tempo avança, no casamento, no ministério, elas começam a entrar em crise quando elas percebem que não tem mais utilidade como mãe. E não sabem amadurecer como mulher, entende o que eu estou dizendo? Porque ela só vê sentido na própria vida enquanto ela é útil. Tem muitos casamentos sofrendo por causa disso. Existe lá a síndrome do ninho vazio, muitas mulheres que ficam em crise, a hora que os filhos começam, elas não sabem viver bem com o marido só, porque não aprenderam a amadurecer como mulher, porque só serviram como mãe. Espírito de serviço. Quantas famílias estão sofrendo a ausência de pais, porque são lideradas por homens que pensam como mãe, e não amadureceram como pai. Homens que pensam que a única função deles é a função provedora. E provedora de alimento material, e não de alimento espiritual. Quando a palavra de Deus diz que o homem bem-aventurado vai trazer pão para casa, isso, amada, a Bíblia diz que não é só de pão material que a casa dele vai viver. Porque o homem que só traz pão, amado, ele é uma mulher. Se ele não trazer ensino, revelação, direção, orientação. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Isso não tem nada a ver com macho ou fêmea. Os irmãos estão me entendendo. Esse é o processo de maturação de qualquer cristão.
E é isso que Paulo está tratando. É isso que Paulo está tratando na igreja de Gálatas, uma igreja que começou bem na fé, mas que rapidamente voltou ao quê? Ao legalismo, à regra. Porque onde o relacionamento é fraco, a regra é forte. Porque só tem regra forte onde o relacionamento é fraco. A lei, amados, veio porque não havia relação, não havia conhecimento, não havia consciência. Então, quanto mais fraco o relacionamento, mais clara tem que ser a regra. É nisso que nós temos que evoluir. Esse é o espírito da adoção, da paternidade. O que é esse espírito da paternidade? As relações que se estabelecem a partir do compromisso, da palavra empenhada, e não da conveniência, da necessidade suprida. Tem muita gente hoje que está buscando o quê? A satisfação da sua necessidade, e não a geração de uma consciência relacional. São filhos de mãe, que querem se aproximar uns dos outros apenas pelo que o outro representa de benefício para a sua necessidade. Mas não querem uma relação de consciência, não querem ter consciência a respeito um do outro, querem apenas ter suas necessidades satisfeitas. Está claro isso ou não? Então, esse espírito que se estabelece na ideia do serviço prestado é o espírito da servidão. O que é o espírito da servidão? Eu fiz, eu mereço. Eu fiz, eu tenho direito. Eu me torno senhor do meu senhor naquilo que eu faço. Eu tenho o direito de ter minhas necessidades supridas porque eu fiz a coisa certa. Isso está matando a igreja, mano. Porque as pessoas não querem a relação com Deus, querem o resultado. Para que você ora, mano? Para mover Deus? Tem gente que fala, a fé move a mão de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, amado. Se a fé movesse a mão de Deus, Deus era tetraplégico. Porque ele fala, por acaso, quando o Filho do Homem vier ao mundo, encontrará o quê? Fé na terra. Se a fé fosse para mover Deus, quando Jesus estava andando em cima da água, e o Pedro começou a andar. Aí o Pedro distraiu, olhou na força das ondas, faltou fé. Então, amado, quando faltasse fé na vida de Pedro, quem tinha que afundar era Jesus. E Jesus ia gritar, Pedro, crê, senão eu vou morrer afogado. Não, amado, a fé não é para mover Deus. Deus não é movido de fé, nós somos movidos de fé. Porque a fé não é a expectativa de que Deus se mova. A fé é o conhecimento de como Deus se move para que eu me mova da mesma forma. Então a fé é para mover a minha mão do mesmo jeito que eu vi a mão de Deus movendo. Eu não tenho que usar a fé para Deus amar minha mulher mais, amado. Eu não tenho que usar a fé para ver se Deus finalmente ama meus filhos e os abençoa. Não, amado, eu tenho que usar a minha fé no conhecimento de como Deus ama a minha casa, para que eu ame a minha casa do mesmo jeito que Deus ama e faça pela minha casa o mesmo que Deus já fez. Dê a vida por ela. Amém, meus irmãos? Então a fé é para que eu me mova do mesmo jeito que eu estou vendo. Isso é maturidade. Para que o conhecimento da graça fundamente as obras. Para que as minhas obras não sejam na expectativa de ter direito a mais graça. Mas que a minha fé seja a certeza da graça na perspectiva de mais obras. Amém? Então, quando Deus foi trabalhar a fé em Abraão, Abraão é o pai da fé. Por isso que quando Deus... Só um minutinho. Por isso que quando Deus foi trabalhar lá com Abraão, a palavra de Deus para Abraão qual foi? Eu te farei o quê? Pai. A palavra, presta atenção nisso aqui, a palavra que entrou no coração de Abraão, como fundamento da sua fé, de natureza totalmente subjetiva, porque é uma coisa que ele não via, mas que ele cria, que na sua natureza humana ele não podia fazer, amém, mano? Então, na sua capacidade, ele não podia fazer, era totalmente subjetivo, ele tinha que depender totalmente de Deus para isso. E toda a essência da palavra que Deus deu para Abraão, o colocava na condição de servir outra pessoa. Ou seja, daí para frente, a vida de Abraão seria em função de uma relação, e não de um benefício próprio, porque seria para gerar e acumular e entesourar para um filho, seria para o próximo. Amém?
Então Deus deu para Abraão uma palavra para o próximo. Ele creu alguma coisa que não era para ele mesmo. Que Deus daria a ele a condição de ser alguém para o próximo, para o seguinte, para aquilo que ele ia gerar e não para aquilo que ele ia fazer. Glória a Deus, amado. Amém? Na sua expectativa da promessa. E Deus falou para ele, eu te farei o quê? Pai. Porque é isso que Deus queria fazer de Abraão, alguém como ele. Deus nos criou para ser o quê? A sua imagem conforme a sua semelhança. Deus iria dar a Abraão essa condição de ir lá até gerar o Filho de Deus, que é alguém como ele. Que vem revelar isso, que vem gerar filhos em Deus, com Deus, para Deus. Pai de muitos filhos. E é isso que ele creu. E é isso que ele quer que a gente creia, que a gente amadureça. Agora, quando Deus falou isso com Abraão, qual foi o primeiro pensamento de Abraão? Qual é o primeiro pensamento natural? É o pensamento do serviço. Quando a palavra da fé chegou em Abraão, ele pensou no que ele tinha que fazer para isso funcionar. Então, de posse da promessa e do dom, presta atenção, porque de acordo com a promessa, Deus deu a ele um dom. Mas o dom sem o Espírito não é nada. O dom sem o Espírito amaldiçoa. O dom, amados, é uma dádiva irrevogável e incondicional. O Espírito dá dons para quem Ele quer. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Tudo que o diabo faz, faz com os dons que ele recebeu de Deus. E que Deus nunca puxou para trás. E já que ele é um ser espiritual, tudo que o diabo faz, faz com dons espirituais. Então, se eu não for transformado no meu entendimento, eu vou usar o dom na perspectiva do quê? De alcançar o resultado, do serviço. Por quê que eu estou falando que Abraão recebeu um dom quando Deus fez a promessa para ele? Porque a palavra de Deus diz que ele era impotente. O seu corpo já era o quê? Amortecido. Como é que ele conseguiu engravidar Agar? Porque junto com a promessa ele recebeu o quê? Um dom, uma condição, uma capacitação para cumprir a promessa. Só que ele usou a sua capacidade no motivo errado, porque ele entendeu a capacidade pelo serviço e não pela relação. Porque quando Deus fez a promessa para Abraão, a primeira coisa que Abraão pensou foi o quê? Deus só pode estar falando do meu servo Eliezer. Porque ele não conseguia ver aquilo na relação, na transformação, ele conseguia ver aquilo na capacidade, no serviço, na competência. Quando a promessa chegou em Sara, o que ela pensou? Deus não pode estar falando de mim, só pode estar falando da minha melhor empregada, Agar. Porque isso é natural. Deus faz uma promessa, Deus te dá uma dotação, e você já pensa isso na mentalidade do quê? Do desempenho, do serviço, do resultado, e não da relação. Por isso que Paulo, falando aos Gálatas, ele diz o quê? Que Abraão teve 2 filhos, um de Agar e um de Sara. O filho de Agar, que é Ismael, é segundo a carne. E o filho da Sara, que é Isaac, é segundo a promessa. Como era naquele tempo, até hoje, os filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. Você sabe quais são os nossos maiores desafios e dificuldades ministeriais? Não é aquilo que o diabo produz contra nós. Nossos maiores desafios, crises, dificuldades ministeriais, é aquilo que a gente mesmo produz com o dom que nós recebemos de Deus, movidos pela nossa carne.